vamos utilizar a etimologia da palavra antropometria, ou seja, antropos, homem, e metron, medida. Sendo assim, as medidas antropométricas visam medir partes do corpo humano e, novamente enumerando os elementos, iremos medir a altura, o peso e a circunferência abdominal, enquanto que os sinais vitais visam avaliar as funções corporais básicas do paciente através da pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura. Beleza? Então vamos começar com as medidas antropométricas, especificamente pela altura. A semiotécnica é algo bem básico que provavelmente você já passou várias vezes, principalmente na época que você ia ao pediatra. Com o paciente em pé, postura ereta, descalço de meias, pés aproximados e queixo perpendicular ao tórax, você vai utilizar a haste que geralmente acompanha a balança ou alguma fita presa à parede, com exceção de crianças que até os 4 anos se recomenda medir deitada usando uma fita ou uma régua graduada. Existem inúmeras preocupações e quesitos adicionais no exame pediátrico. E quando eu tiver mais experiência, quem sabe um dia eu não faço um vídeo trazendo esses detalhes. Mas só para exemplificar quanto à altura e o peso na infância, deve-se checar os valores encontrados com os parâmetros fornecidos no cartão da criança. E o objetivo é analisar o desenvolvimento infantil e identificar possíveis problemas no desenvolvimento precocemente. Agora vamos para o peso. Novamente, a semiotécnica é também básica e quem é que nunca se pesou? O objetivo é, através de uma balança comum, obter o peso mais próximo do paciente. E para isso, ele não deve estar portando nada além de suas roupas. E, se possível, até tirar os sapatos. Agora você tem que concordar comigo que após a pesagem e com o dado em mão, seria complicado definir se há algum grau de obesidade apenas com o valor. Se eu te disser que uma pessoa pesa 90 kg, você não consegue dizer se ela é obesa ou não, se você não sabe, por exemplo, a sua altura, o seu biotipo. Claro que a depender justamente do biotipo do paciente, podemos fazer algum julgamento. Isso se você estiver vendo. Porém, quanto melhor for o indicador, mais adequada será essa análise. E para isso utilizaremos o Índice de Massa Corpórea, o IMC, que se utiliza da altura e do peso do paciente. E antes de tudo, devo adiantar que esse indicador também não é preciso, mas já é melhor do que você ter apenas o peso. Até porque pacientes podem ter uma classificação do IMC falsa devido à quantidade de massa muscular. Por exemplo, ser classificado como sobrepeso ou obesidade de classe 1 por ter um acúmulo considerável de massa muscular. Mas aí já podemos agregar a medida da circunferência abdominal, que já exploraremos ela. Mas vamos voltar ao IMC. Apesar de sua fórmula ser simples, seu cálculo não é tanto assim e veremos por quê. O IMC é obtido pelo peso em quilos, dividido pela altura ao quadrado em metros, como pode ver no slide. Dando um exemplo rápido, considere o paciente de 69 kg e altura de 1,67 m. Quer fazer de cabeça? Já viu que é complicado, né? Mas faríamos então 1,67 ao quadrado, que dá aproximadamente 2,79, e então dividiríamos os 69 do peso por esses 2,79, dando assim 24,73. Consegui provar que não é nada legal fazer essa conta de cabeça, né? Então, ou você utiliza uma calculadora, ou procura um aplicativo que já calcule para você. Eu pessoalmente recomendo buscar algum aplicativo interessante pelo seguinte: o próximo passo é verificar o IMC junto a valores padrões para encaixar uma classificação no paciente. A vantagem de alguns aplicativos é que eles já fornecem a classificação junto com o resultado da conta. E alguns ainda utilizam o sexo e a idade para tentar dar algo mais preciso. Após o resultado do cálculo, o paciente será encaixado em uma das classificações e acompanhe comigo pelo slide. Ele possui baixo peso se tiver IMC menor do que 20. Terá um peso normal, ou seja, dentro dos valores pré-estabelecidos por pesquisas populacionais,
se tiver com IMC de 20 a menor que 25, ou seja, 24,99. Terá sobrepeso se for de 25 a menos que 30, e com 30 para cima ele já terá obesidade, que ainda pode ser dividida em 3 classes. A obesidade classe 1, que vai de 30 a menos que 35, a obesidade classe 2, que vai de 35 a menos que 40, e a obesidade classe 3, que também pode ser chamada de obesidade mórbida para os que possuírem IMC maior que 40. Olá! Neste vídeo você aprenderá como calcular o IMC, Índice de Massa Corporal. Para encontrarmos o IMC de uma pessoa, precisamos de 2 dados, o peso e a altura. A fórmula é muito simples. IMC é igual a peso dividido por altura ao quadrado. Vamos a alguns exemplos. Paula é uma jovem com 1,70 de altura e pesa 71 kg. Vamos substituir os valores. IMC é igual a 71 dividido por 1,70 vezes 1,70. Uma observação: a altura deve estar em metros e não em centímetros. IMC é igual a 71 dividido por 2,89, que nos dará o resultado de 24,56. Agora precisamos saber o que significa este valor. Para isto, temos que pegar a tabela de referência para IMC e comparar os resultados. Paula tem um IMC de 24,56, que está entre 18,5 e 24,9 se comparado à tabela. Podemos ver que ela está com um peso normal, ou também podemos dizer que Paula é eutrófica, palavra dada às pessoas que estão na normalidade. Quando o IMC for abaixo de 17, esta pessoa aponta magreza grave, que pode levá-la a uma insuficiência cardíaca, anemia grave e enfraquecimento do sistema imunológico. O IMC entre 17 e 18,5 é uma pessoa que está com magreza leve. Ela ainda pode estar propensa a problemas de saúde ligados à desnutrição. O IMC entre 18,5 e 24,9 é o peso normal ou eutrofia. É considerado saudável, com menor risco para doenças. Entre 25 e 30 já é uma indicação de sobrepeso, podendo levar a fadiga, varizes e má circulação. IMC entre 30 e 35 aponta obesidade de grau tipo 1, podendo causar diabetes, infarto, angina e aterosclerose. Quando o IMC está entre 35 e 40, indica obesidade severa, que é de grau 2, causando falta de ar e apneia do sono. Quando o IMC ultrapassa o valor de 40, temos o quadro de obesidade mórbida, que é de grau 3, podendo causar refluxo, infarto, AVC, dificuldades para a locomoção, entre outros. Agora vem uma informação importante. O cálculo e a comparação de resultados na tabela são diferentes para crianças e idosos. Isso porque para crianças usamos percentis e no caso dos idosos eles apresentam naturalmente menos musculatura e mais gordura que os jovens e adultos, sendo necessário uma tabela de referência diferente da que apresentamos anteriormente.